Gente, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês de uma coisa que poderia ser engraçada, mas não é. É um velho filme do José Wilker e ele fala ali alguma coisa que às vezes as pessoas estudam para entender esta pequena parte do capitalismo. Dá uma olhada nisso. João deve 10 cruzeiros a Maria. João vai ao banco e pede emprestado 10 cruzeiros e com esse dinheiro paga a Maria. Maria vai ao banco e deposita na sua conta dela 10 cruzeiros. Quanto dinheiro tem o banco? 10 cruzeiros. Errou. 20. 10 que ele emprestou ao João e 10 que a Maria depositou. Ora, mas assim... O que você quer dizer com isso? Que todo banco é uma grande fraude. Que vive de um dinheiro invisível. Que gira sem parar e que jamais é contabilizado. Este é o segredo do capitalismo. Qual capitalismo? Todo e qualquer capitalismo. Só que ele é parte do segredo do capitalismo. É que a outra parte, durante muito tempo, foi a principal. Ou pelo menos deu a impressão de que seria a principal. Porque para você poder emprestar dinheiro, portanto, para que o capitalismo financeiro se desenvolva, é preciso que também exista aqueles que vão fazer algum empreendimento com o dinheiro emprestado. Então, o capitalismo é uma conjunção desses dois, digamos assim, desses dois elementos. O elemento da produção e o elemento do crédito. Hoje, o capitalismo, o elemento do crédito, a lógica da financiarização, suplantou a lógica da produção. Quando o capitalismo nasceu, eles nasceram juntos, essas duas lógicas. Depois, o capitalismo industrial teve predominância sobre o capitalismo financeiro, de modo que as finanças e o crédito eram para que a produção se efetivasse. Hoje as coisas se inverteram. O capitalismo financeiro gira praticamente sozinho e pouco se investe. Então, às vezes você tem a impressão que o capitalismo é só o capitalismo bancário, não é? Só o capitalismo do crédito. Mas o Marx, ele estudou primeiro o capitalismo da produção, a fábrica, o trabalho, o aumento do valor pelo trabalho e daí o lucro. Então, lucro é alguma coisa que vem da produção. Não é renda. Renda vem do âmbito do crédito. Quando alguém não produz e recebe. Então, isso é chamado renda. As pessoas às vezes confundem, né? As pessoas às vezes chamam o lucro de renda, a renda de lucro. Não. Quando você tem o capitalismo financeiro, você tem os juros. E isto gera o dinheiro produzindo dinheiro. Então você tem a renda. Quando você tem a parte do capitalismo, que é a parte produtiva, você tem a extração de mais-valia do trabalhador, das horas de trabalho. E isto gera o lucro. O Marx estudou a produção, publicou esses estudos no Capital. Os outros volumes do Capital ele iria começar
a explicar o capitalismo financeiro, o dinheiro a juros. Mas isso ele não chegou a publicar em vida. Foi o Engels que preparou esses estudos para os volumes posteriores e eles foram publicados do jeito que o Marx deixou, com alguma arrumação do Engels. Como no século XX a industrialização cresceu, principalmente no pré-guerra e no pós-guerra, a impressão que você tinha é que o capitalismo depende da mais-valia, depende da extração de valor do trabalhador e da ampliação do valor por conta, né, deste processo de extração do valor do trabalhador. Então o lucro aí é tirado desse sistema. Mas após 1970, as coisas começaram a se inverter. A acumulação do capital no sistema de produção, pelo sistema de produção, parecia que não era mais no ritmo desejado. Então o capitalismo mudou. Ele, primeiro, tornou todas as regras que privilegiavam a produção, ele retirou, de modo a fazer regras que privilegiam o crédito, os juros, o chamado mercado futuro, o dinheiro pelo dinheiro. E é isto que nós estamos vivendo agora. Demora muito para a gente ter a compreensão geral dessas coisas, porque demorou para se chegar nessa situação que nós vivemos agora. Agora que a gente consegue ter uma visão geral das fases do capitalismo. Agora que a gente consegue ter vivido o capitalismo industrial e ter vivido o capitalismo financeiro com dois tipos de apogeu. É claro que eles não se separam, mas estou dizendo assim, a lógica do capitalismo industrial e a lógica do capitalismo financeiro, a gente teve uma predominando e a outra predominando. Então agora a gente consegue ver o animal se mexendo como um todo. Então hoje fica mais ou menos tranquilo você conseguir entender o que aconteceu. Agora, o que faz do Marx um gênio é que ele entendeu o que acontecia, o que aconteceu e o que iria acontecer. Porque quando você pega os livros sobre a financiarização que ele escreveu, tá tudo lá. Não é preciso teorizar mais do que aquilo que já está ali. É muito interessante como todos os elementos estão ali. Inclusive, na obra do Marx, você tem até mesmo, né, a ideia de que em um determinado momento o sistema imagético e o sistema de comunicações iria dominar, junto com a lógica financeira, o próprio capitalismo. Até isso você tem ali no Marx, né? Então é uma obra daquelas que você fala, puxa vida, né? Tem um tom, digamos assim, analítico e um tom profético. Agora, muitas pessoas não olham o Marx por esta via. Olham o Marx pelo Manifesto Comunista, que é uma obra panfletária e que fala da luta de classes, das revoluções, das possibilidades de revolução, do que seria uma revolução, do que seria uma economia que teria que ser uma economia planejada. Mas isto, gente, isto é, digamos assim, uma parte diminuta da obra. A obra é o capital, por isso que o livro chama O Capital, e por isso que o subtítulo é Crítica da Economia Política. Por que crítica da economia política? Porque a economia política, ou seja, a disciplina, né, economia, que se chamava economia política, ela
não explicava de onde é que vinha o lucro. Ela dizia que o lucro vinha de você comprar barato e vender caro. Mas, né? Você cria um sistema, portanto, que era um sistema dos espertos. Mas uma coisa de comprar barato e vender caro, que é o sistema dos espertos, se todo mundo sabe esse truque, o truque perde o valor, perde a sua oportunidade. Todo mundo vai querer comprar barato e vender caro, você emperra a situação. Então, não era uma boa explicação. E o Marx vai explicar que não é assim, né? O Marx explica que na produção você vai ampliando o tempo de trabalho do trabalhador, porque o valor é dado pelo tempo de trabalho. Então, o valor da mercadoria é dado pelo tempo de trabalho, você aumenta o tempo de trabalho, você tira mais valor. Quando você aumenta muito, e não tem mais o que aumentar, porque o dia só tem 24 horas, você faz o quê? Você pode até diminuir o tempo de trabalho, porque você amplia a tecnologia. Então você produz mais em menos tempo. E aí cada mercadoria vai valer menos. E você fala, bom, então, que vantagem Maria leva se cada mercadoria vai valer menos? Bom, mas aí tem um detalhe, né? Se cada mercadoria vai valer menos, mas você pode produzir muito, compensa. Cada mercadoria vale menos, você produz menos, aí você tem que ter nos próprios trabalhadores os consumidores. Por isso é que se criou uma classe trabalhadora consumidora. E essa classe trabalhadora que produz a mais-valia e o lucro, através da tecnologia, ela deu também um passo para o capitalismo financeiro. Por quê? Porque à medida que ela foi virando um tipo de classe média, ela foi querendo poupar para se aposentar. E se criou fundos de aposentadoria dos trabalhadores. E esses fundos de trabalhadores ficavam na mão de um sindicato para administrar. Chegou um determinado momento, o sindicato falou, estou com um baita de um dinheiro na mão e as pessoas não morrem todas de uma vez, vai morrendo aos poucos, eu vou pagando a aposentadoria aos poucos e outros vão contribuindo. Quer dizer, eu sempre tenho um dinheiro na mão, eu tenho que aplicar esse dinheiro. Então daí foi o boom de você ter dinheiro disponível para criar empréstimos. Empréstimos para quem? Para pessoas que querem fazer empreendimentos, mas também para quem? Para os estados, para fazer política social ou guerra. Então você cria um empréstimo dos fundos de pensão para o estado, para o setor privado, e você paga juros por esses títulos que as pessoas adquirem. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Você tem uma disponibilidade de capital pelos trabalhadores e você amplia o sistema de créditos por esta via. E aí você tem um passo forte para o capitalismo financeiro, um passo forte para a ideia de que você pode, comprar um título de dívida do governo, e o governo paga juros para você. Então, um fundo de pensão, por exemplo, que empresta todo ele o dinheiro para o governo paga juros para este fundo de pensão, que pode ser distribuído para os pensionistas. E isso criou um sistema de créditos enorme. E o capitalismo financeiro, a lógica do capitalismo financeiro é muito mais atrativa para o acúmulo do capital do que o próprio setor produtivo. E, enfim, chegamos no que chegamos, né? Então hoje, quando o José Wilker fala isso, ele fala o segredo do banco, que é um dos segredos do capitalismo. O outro é a mais-valia que se dá na produção. E é exatamente isso que a gente vive. Só que tudo isso, gente, faz uma transformação nas vidas das pessoas, na mentalidade das pessoas, na capacidade das pessoas de pensar, assustador. Porque
enfim, né? Gera-se a ideia de que você gera o fetiche, né? O fetiche da mercadoria e o fetiche de uma mercadoria que você nunca entrega, que você só empresta, que é o dinheiro. Ou seja, por que fetiche? Porque tanto a mercadoria quanto o dinheiro começam a andar de uma tal forma que você fala, pô, mas isso daí é um bicho que anda sozinho. E aí você criou o fetiche, né? Se um objeto material começa a andar pelas próprias pernas, ele está enfeitiçado, ou ele está fetichizado. Né? Você gerou aí um monstrengo, né? E se você acredita no poder deste monstrengo, porque ele de fato tem poder, pronto, tá aí o fetiche imperando em toda a lógica da sua vida. Resultado, né? Você passa a ter deuses concretos. Uma coisa é você acreditar em deuses, outra coisa é os deuses existirem. Quando você acredita em deuses, os deuses podem não existir, e você acredita neles, e você faz a vontade deles, então eles passam a contar. Mas o dinheiro não é um Deus que você precisa acreditar nele. Por quê? Porque ele é um Deus de fato. Você não precisa acreditar nele. É ele que precisa acreditar em você. Ou seja, o banco acredita em você. Ele te dá um dinheiro, né? Sabendo que você, ficando devedor, vai pagá-lo. Porque não tem saída. Você não vai poder fazer nada se não pagar. Você não vai poder atuar socialmente. Então, esse é o tipo de Deus que você não precisa acreditar nele. É ele que acredita em você e faz tudo funcionar em torno dele. O dinheiro. Resultado. Vivemos, né, neste mundo fetichizado. Fetichizado ao ponto de você perceber que no seu corpo isso. No seu corpo. Quando você tem dinheiro no bolso, você tem tesão. Quando você não tem dinheiro no bolso, olha, você fica mal fisicamente. Você entra em depressão, tudo, né? O erotismo seu vai a zero. E finalmente, então, portanto, você está com a vida biológica sendo gerenciada pelo dinheiro. Você está com o tempo e a vida biológica sendo gerenciada pelo dinheiro. Então aí você pode falar em biocapitalismo, né? Um capitalismo que não está presente só nas horas de trabalho, mas ele está presente em todas as suas horas. É mais ou menos isso. A historinha é mais ou menos essa. Bom, mas aí fala, professor, mas eu queria estudar isso direitinho. Ué, por que você não pega os livros nossos? Não pega por quê? Ah, professor, porque eu sou um preguiçoso, uma pessoa preguiçosa, né? Não, então não tem jeito. Se você é uma pessoa preguiçosa, não tem jeito. Você não vai nunca entender nada. Mas agora, se você é uma pessoa que começa a perceber que você precisa entender as coisas, que isso vai melhorar, né? vai melhorar a sua condição de poder, inclusive, lidar com isso, aí então você pode procurar os livros. Tem no nosso chefe editorial, tem o livro do Ilan, Introdução à Financiarização. Isso é um livrinho básico para você entender essas coisas, né? Então, outra coisa que a gente sempre tem falado, que é o subjetividade maquínica, né? Aqui, ó. E o semiocapitalismo. Tem também o livro do professor Eleutério, Capitalismo no Século XXI. Então, tudo isso está lá na Amazon. Você pega lá, é baratinho, você pode começar a estudar. Isso vai dar um salto no seu entendimento político e vai, enfim, né, municiar a esquerda reflexiva, porque você tendo um salto, a esquerda reflexiva ela se torna efetivamente reflexiva. E a gente para de ter gente de esquerda burralda, que é uma coisa que não ajuda em nada, tá? Ah, professor, mas eu estou muito velho para estudar. Bom, aí, né? Aí não tem jeito, né? Hoje andava na quadra lá, chegou um moleque de 16, 17 anos, ah, eu tô aposentado do basquete. Falei, bom, então não tem jeito, né? O que eu vou falar? Se eu tô com quase 70, um moleque que chega com 15 anos já tá aposentado do basquete, então não tem jeito, né? Aí é difícil. Se você tá com 60, 70, 80, você não quer estudar porque você acha que você tá velho, eu sugiro que você
para poupar a sua família, você vai andando para o cemitério você mesmo e deita lá, né? Agora, se você está ainda, né, com mínimo de vigor, né, saiba que você precisa entender a vida. Precisa entender a vida. Se você entender, você ajuda todo mundo. Porque aí o teu voto sai melhor, sai mais consciente, sua participação na vida social sai mais consciente, sai melhor, tá? É isso. Daqui a pouco a gente volta.